Vamos então começar o relato de hoje. Meu aluno não sabia que tinha morrido. Então vamos lá. Olá, Ana. Eu costumo ter todo tipo de sonho estranho. No campo onírico, devo dizer que sempre tive muitas experiências. No campo onírico. Tenho sonhos com vidas passadas, sonhos premonitórios, e acho até que já sonhei com essa tal dimensão paralela que até então eu não sabia o nome, Sete Além. Penso ser Sete Além porque ao assistir seu vídeo com relatos sobre o tema, vi muita semelhança com os meus sonhos. Em outra oportunidade relatarei também. Bom, este sonho que irei relatar aconteceu comigo em 2007. Hoje tenho 49 anos, mas como foi algo que me impressionou muito, nunca mais esqueci, então decidi compartilhar com vocês. Nessa época eu era professora de inglês e ministrava um curso específico de conversação. Os grupos nessa modalidade eram pequenos, de até 6 alunos. As aulas aconteciam 2 vezes por semana. Foi então que eu conheci... E agora, os nomes estão trocados ou não? Não tá avisando nada. Tá, já tá falando aqui, ó. Este é um nome fictício porque não recebi autorização da família dele para relatar e como irei contar algo pessoal, preferi preservá-lo. Sempre façam isso, tá? Pelo sim, pelo não, por mais que fale, pode contar, troque. Então, os nomes estão trocados. Foi então que eu conheci Carlos. Talvez você, Ana, deva estar se perguntando, não se trata de um relato de um sonho? Sim, mas logo você entenderá que tenho razões para omitir o nome real deste aluno. Ele tinha nessa época uns 38 anos e já havia tentado estudar inglês várias vezes em sua vida e sempre parava. Porém, ele havia decidido que aquela tentativa de aprender a falar inglês seria a última. Bem, passados 6 meses mais ou menos, em uma de nossas aulas, ele expressou estar muito feliz porque acreditava que ele havia encontrado o método certo para ele e estava adorando as aulas. Carlos trabalhava como jipeiro, como são chamados os guias turísticos de cidades litorâneas que dirigem jipe. Pois é, esqueci de dizer que nessa época eu morava em uma cidade do litoral norte de São Paulo. Ele levava turistas para visitar praias e cachoeiras no seu jipe. Ele estava estudando inglês porque turistas estrangeiros davam gorjetas em dólar. Ele era um cara grandalhão e sempre estava de camiseta regata, bermuda e chinelo. O livro que usávamos na época tinha uma capa amarela, tipo gema de ovo, e ele adorava usar roupas dessa cor. Ou ele estava de camiseta amarela ou a bermuda era amarela, e às vezes ambas as peças eram da mesma cor. Tinha dias que ele parecia uma gema de ovo ambulante. Muitas vezes cheguei a brincar sobre as suas preferências de vestuário e ríamos muito. Apesar de ser brincalhão, ele era muito reservado quanto à sua vida pessoal. Eu só sabia que ele era solteiro, era de uma cidade do interior de São Paulo e morava sozinho em um chalé. E eu, apesar de dar aulas de conversação de tema livre, nunca insisti muito em seus assuntos pessoais. Como professor, eu tenho a sensibilidade de saber que tipo de assunto é apropriado ou não, pela reação do aluno. Enfim, não sabia nem se ele tinha família. Numa aula de quarta-feira, o Carlos pediu para eu preparar uma atividade com uma de suas músicas favoritas da banda Simple Red, chamada Sunrise, e me trouxe o CD. Eu prometi que faria para a próxima aula, segunda-feira. E assim eu fiz. Preparei a atividade com a música que ele sugeriu e na segunda-feira, às 7 horas, eu o esperava juntamente com outros... E na segunda-feira, às 7 horas, eu o esperava juntamente com outros alunos para começarmos a atividade. Mas ele não foi à aula naquela noite. Estranhei a ausência, pois ele era muito aplicado e justamente naquele dia em que iríamos trabalhar com a música que ele havia sugerido, ele faltaria? Era fevereiro, temporada,
pleno verão e a cidade estava cheia de turistas. Então, pensei que apesar de ser segunda, talvez estivesse fazendo algum passeio turístico. Mas logo algum passeio turístico mais longo, atrapalhando a sua aula. Tá. Terminei minhas aulas por volta das 10h30 da noite e fui para casa. E naquela noite tive um sonho que passo a relatar a seguir. Sonhei que estava em minha sala de aula, sentada em minha cadeira estofada de cor vinho, rodeada por carteiras universitárias. E alguns alunos estavam lá tendo aula como de costume. No sonho, tudo era muito vívido, por isso faço questão de relatar cada detalhe. Foi então que Carlos bate à porta, pois ele estava atrasado e pediu licença para entrar. Ele estava vestido com uma camiseta amarela, cor de gema de ovo, e com o livro também na mesma cor, enrolado embaixo do braço, como ele sempre fazia. Só que nesse dia ele estava com um semblante de preocupação, que eu percebi logo de cara. Ele se sentou em sua carteira de costume e ficou olhando para mim. Assim que terminei de conversar com uma aluna da sala, me virei, pois a minha cadeira tinha rodinhas, e deslizei na direção em que ele estava sentado, e fui logo perguntando: "Você tá bem, Carlos?" Olhando com um olhar de preocupação, ele me respondeu: "Eu não sei, teacher, tá tudo muito estranho." Então eu perguntei o que ele estava achando estranho, e fui logo dizendo que eu havia preparado a atividade de música, mas ele tinha faltado. "Faltei à aula porque tive que ir num enterro", ele disse. "Enterro de quem?" eu perguntei. "Eu não sei dizer, porque toda vez que eu tentava ver quem estava no caixão, a minha vista turvava", ele disse. Eu concordei que realmente era muito estranho e que provavelmente era o nervosismo que o impedia de ver quem estava no caixão. E ele continuou: "Eu só sei que devia ser alguém da minha família, porque no velório estavam meus pais e minha irmã mais nova." Foi nesse sonho que fiquei sabendo que ele tinha família. Olha só, no sonho. Ele acrescentou que perguntava aos pais quem estava no caixão, mas que quando seus pais, chorando, falavam alguma coisa, ele não conseguia ouvir, porque as vozes se distorciam e ele não conseguia entender nada. Foi então que no sonho, uma mulher que não conseguia ver, pois ela ficava o tempo todo atrás de mim, com uma voz calma e suave, dizia: "Diga a ele que a pessoa que estava no caixão era ele." Eu girava minha cadeira, mas só sentia a presença dessa mulher, mas não a via. Ela insistia: "Diga a ele para se lembrar do acidente em que ele morreu. Ele terá muita dificuldade de acreditar, mas ele precisa deste choque o mais rápido possível para evitar muito sofrimento desnecessário." E eu pensei: como assim ele morreu? Como eu posso dizer isso a ele? Eu então olhei assustada para o Carlos e perguntei: "Carlos, você sofreu algum acidente?" "Eu não sei te dizer exatamente, mas está tudo muito confuso e eu sinto uma dor no peito muito forte", ele respondeu. Foi então que a mulher disse que ele precisava sair dali e segui-la. Assim que ele aceitasse a ajuda dela, sem muito questionar, ele passaria a vê-la e ouvi-la. Eu naquele momento percebi que ele estava morto, mas não sabia... Eu naquele momento percebi que ele estava morto, mas não sabia. E aquela mulher estava ali para guiá-lo, mas ele não a via ou ouvia. Era através de mim que ela tentava socorrê-lo. Neste momento, ele levanta da carteira e diz que iria embora, pois não se sentia muito bem. Eu tentei impedi-lo, dizendo que ele precisava perceber que ele precisava seguir uma mulher que estava ali para ajudá-lo. Mas para que isso ocorresse, ele precisava aceitar e só então ele iria vê-la. Criei coragem e disse que ele estava morto, mas que tudo ficaria bem se ele aceitasse ajuda. Assustado, ele disse que, de acordo com as crenças dele, se ele tivesse morto, ele não estaria sentindo nenhuma dor, frio, fome ou sede. E isso não era possível, porque ele sentia todas essas coisas: fome, frio, sede. E mais, se ele tivesse morto, eu também estaria, porque estava falando com ele.
E eu perguntei se ele não acreditava que o espírito sobrevive à morte do corpo. E ele balançou a cabeça negativamente. Enrolou o livro embaixo do braço, abriu a porta da sala e saiu. E eu o segui. Assim que me vi fora da sala, o ambiente era totalmente diferente da realidade. Ao sairmos da sala, deveríamos chegar à recepção da escola, mas não foi isso que ocorreu. O lugar era frio e tinha cheiro de mofo fortíssimo. As paredes, o que parecia ser um estacionamento de um prédio abandonado, estavam cheias de musgo verde escuro e algo viscoso escorria. Um frio e um medo invadiu minha alma. Senti algo se mover no chão e quando olhei para baixo vi vermes do tamanho de um cachorro de porte pequeno, com rostos humanos. Verme do tamanho da roliça com rosto humano. Alguém já viu isso? Bom, eles se rastejavam pelo chão tentando sugar sua energia assim que alcançavam suas pernas. O Carlos não percebia onde estava e continuava andando sem rumo. Alguns vermes grudaram em suas pernas enquanto ele andava e foi sumindo na escuridão do lugar. Ao acordar, eu comentei o sonho que eu tinha tido aquela noite com o meu marido e disse que estava ainda com a sensação de frio e aflição que o sonho tinha me causado. Bom, naquela manhã de terça-feira, na primeira aula, uma aluna me dá uma notícia terrível. Carlos havia morrido num acidente com seu jipe perto de uma das cachoeiras mais selvagens da região. Ele havia deixado os turistas na cachoeira no domingo de manhã, pois para alcançar a tal cachoeira era necessário andar uns 15 minutos a pé mata dentro. Carlos então subiu essa região que era muito íngreme, deixou os turistas e estava manobrando para estacionar o jipe em posição para descer de volta. Havia chovido muito durante a noite e o jipe deu uma derrapada na manobra e deslizou morro abaixo com ele dentro. Existe uma proteção nos jipes que se chama Santo Antônio, que é um tipo de gaiola de proteção, mas ele havia tirado o cinto de segurança para ajudar os turistas a descerem do jipe e por essa razão, no momento do capotamento, ele caiu para fora e foi espremido pelo próprio Santo Antônio do jipe, na região do tórax. Foi socorrido, mas veio a falecer no hospital no domingo à noite. E o sonho que eu tive foi de segunda para terça, sem saber do ocorrido. Fiquei, obviamente, pesarosa, pois 4 dias antes ele havia me pedido para fazer uma atividade com a música favorita dele e estava todo animado. E dias depois eu recebo a notícia que ele havia morrido? Então percebi que o sonho era, na verdade, uma emancipação da alma. Gente, lembra que no sonho ele falava que sentia dor no peito? Bom, nas ocorrências de emancipação da alma, o espírito se desprende parcialmente do corpo físico, torna-se mais livre, mais independente ou mais emancipado, e por si presencia ou participa de acontecimentos em ambas as dimensões da vida, e então consegue entrar em contato com espíritos encarnados e ou desencarnados. De acordo com a Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática. Isso é de acordo com a Federação Espírita Brasileira. Mediunidade, Estudo e Prática. Bom, dia seguinte fui procurar o chalé em que ele morava, pois na ficha do aluno da escola constava o endereço residencial. Ao chegar no local, encontrei um zelador que me disse que a família havia aparecido no chalé e levado tudo. Eu expliquei ao zelador que estava ali para tentar devolver o CD do Simple Red que tinha ficado comigo. Perguntei quem eram os membros da família e ele me disse que eram os pais já bem velhos e a irmã mais nova. Tive certeza que tinha me encontrado com o Carlos, porque essa informação sobre a família dele foi o próprio Carlos que me contou em sonho, que eram os pais e a irmã mais nova.
Ele tinha ido ao próprio velório e viu seus pais e sua irmã mais nova, mas não conseguia ver quem estava no caixão. O zelador comentou que Carlos não se dava muito bem com seus pais, principalmente com seu pai, que era um representante de uma religião muito restrita e viviam se desentendendo. Então, depois dessa confirmação, tive a certeza que realmente me encontrei com o Carlos desencarnado e que havia alguém tentando ajudá-lo, mas infelizmente ele não percebeu a ajuda naquele momento. Essa mulher tentou preservá-lo de um sofrimento desnecessário, mas ele não deu ouvidos. Obrigada, Ana, por ler meu relato. Beijos a todos. Muito obrigada por mandar esse relato muito interessante. Gente, ela tá vendo? Você acha que é um sonho e na verdade você tá falando com o espírito de verdade mesmo. O cara tava lá perdido na sala de aula, dentro do sonho dela. Ou ela é que tava, não sei agora, que loucura. Mas ele tava lá. E ele tava confuso, ele não sabia o que tinha acontecido, tava estranho. Ele foi no enterro dele sem saber que era ele não conseguia se ver no caixão, não conseguia falar com os familiares, porque ele perguntava e não entendia quando eles falavam. E ele foi, no que ele saiu da sala de aula, era um lugar muito esquisito. Tinha musgo na parede, eu já vi isso em algum relato. E escorria uma gosma verde escura da parede. Eu já vi isso em algum lugar. Algum relato, provavelmente. E no chão, vermes do tamanho de um cão de porte pequeno com cara de gente que grudavam nos pés do Carlos, sugando a energia dele, mas ele não percebia. E ele só não deu ouvidos para aquela mulher porque ele não acreditava nisso, na vida do espírito após a morte do corpo. E por ele não crer nisso, ele não deu ouvidos àquela mulher e não recebeu ajuda. Gente, que legal. Que legal não, né? Que triste, mas que louco ela ter tido esse sonho com ele, ter conversado com ele realmente, depois de morto, através de um sonho. Quem aí já teve uma experiência parecida, manda o relato pra gente.